Tá, então vamos lá. Deixa eu ver se agora vai funcionar. Então, esse paper, como eu falei para vocês, ele eu tinha escolhido um outro trabalho antes, aí eu não gostei muito. E eu peguei esse paper aqui que saiu esse ano na Cell. E é o título Identification of ALK in Fitness, como é que fala esse negócio, que é um grupo internacional, é um grupo internacional da Áustria. O primeiro autor é da Áustria, mas tem gente da Suíça, da Nestlé e de outros lugares do mundo. E como eu falei, eles vão olhar essa enzima. Então eles fazem um paper super complexo, que eles olham primeiro em humanos, depois em moscas, depois em camundongos, a função dessa enzima aqui, que já era conhecida para leucemia, tá? Então essa enzima aqui, a ALK, quando ela está em leucemia mieloide crônica, eu acho que é esse nome, acho que é essa doença, comumente você tem a formação do chamado cromossomo de Filadélfia. O que isso quer dizer? Quando você tem uma recombinação entre cromossomos diferentes, então dois cromossomos, não lembro os números agora, os cromossomos quebram e quando eles se ligam entre eles, então você forma cromossomos quiméricos, tá? E aí você tem a quebra dentro dessa enzima. Então essa enzima ela tem duas porções, uma porção que é ativa, que tem atividade enzimática da quinase, de fosforilar outras proteínas, e uma função regulatória que inibe essa proteína. Quando você tem essa quebra, você separa a região ativa, com a função ativa, da região regulatória. Então você forma uma enzima quimérica que está sempre ativa. Isso desencadeia o câncer, tá? Que vai desencadear a leucemia depois. Entenderam? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Entendi, estou ouvindo. Tá, beleza. Porque eu não consigo ver vocês, então eu não sei se vocês estão me ouvindo ou não. Então de vez em quando faz um pelo menos. E aí, agora a gente vai olhar com uma função diferente, que é a função metabólica dessa enzima, tá? E aí o abstract é esse aqui. There is considerable individual variability in susceptibility to GAN despite of equally obesogenic environments in large parts of the world. Whereas many studies have focused on identifying the genetic susceptibility to obesity, we perform a GWAS on metabolically healthy thin individuals, lower 60% of the population-wide BMI spectrum, in a uniquely phenotyped Estonian cohort. We discovered an aplastic lymphoma kinase, ALK, a candidate thinness gene. In Drosophila, RNA-mediated knockdown of ALK lead to decreased triglyceride levels. In mice, genetic deletion of ALK resulting in thin animals with marked resistance to diet and leptin mutation-induced obesity. Mechanistically, we found that ALK expression in hypothalamic neurons control gene expenditure via sympathetic controls of adipose tissue lipolysis. Our genetics and mechanism experiments identify LLK as finite genes which is involved in the resistance of weight gain. Então, basicamente o que importa é isso que a gente sabe. Então o que eles vão fazer, né? A ideia, entre aspas, genial do paper, ou diferente do trabalho, é que muita gente procura genes obesogênicos. Então genes que fazem as pessoas ficarem gordas. O que eles estavam procurando aqui são genes que fazem as pessoas ficarem magras. São genes que fazem as pessoas serem magras de ruim. Então eles vão olhar primeiro na população geral. Então eles pegam uma população da Estônia e fazem esse GWAS, que é o Genewise Association Study. Então eles vão olhar o genoma inteiro dessa população
na verdade, provavelmente essa população já está toda sequenciada, então já tem todos os SNPs sequenciados. E eles vão agora separam a população em diferentes frações e vão tentar ver o que tem de diferente entre um e outro. E eles vão ver aqui que será que se tem alguns marcadores genéticos que uma população muito magra, ou seja, no sexto percentil do índice de massa corporal, então pessoas bem magrinhas, se tem todas saudáveis, se tem diferença em relação às pessoas obesas, tá? Ou pessoas normais. E aí eles vão fazer esse estudo. Entenderam? Gente? Sim, ninguém nunca fez isso. Não sei se ninguém nunca fez. Eu vou confessar para vocês que, como eu falei, eu não li o trabalho, então não sei o que ele tem de referência antes, mas esse gene aparece e é um negócio novo, ninguém nunca tinha visto de fato. Eu trabalho só na Cell. Eu não sei se alguém já tinha olhado isso, mas eles vão encontrar genes interessantes e eles vão estudar depois. Talvez outras pessoas já tenham feito, mas olhando para obeso, ou pessoas tenham feito isso com diferentes cortes e não conseguiram ver esse gene especificamente, tá? Aí o que eles fazem? Eles vão pegar esse biobank aqui, que tem quase 50 mil pessoas, tá? E eles excluem pessoas que têm problemas de apetite, né, de desordens de alimentação, ou pessoas com bulimia, ou pessoas que comem compulsivamente, coisa e tal. Pessoas que têm condições médicas, não vou pensar pessoas saudáveis, condições médicas ou drogas, pessoas que estavam tomando remédios que influenciam no sistema endócrino, porque aí vai dar diferença, as pessoas que estavam grávidas no momento, e atletas profissionais. Então essas pessoas são excluídas, tá? Todo o resto que ficou, eles vão separar, então eles pegam as pessoas por índice de massa corporal dessa faixa etária, então eles ajustam por gênero, então estatisticamente considerado se a pessoa é homem ou mulher, e eles pegam as pessoas entre 20 e 44 anos, então esses grupos também estão correlatos. No final eles ficam com cerca de quase 4 mil pessoas, ou 4 mil pessoas, mais ou menos, tá? Eles separam então as pessoas em magrinhas, então são as pessoas que têm o percentil, estão no sexto percentil de índice de massa corporal, tá? Então, se você pega o percentil, na verdade, o primeiro percentil seriam as pessoas mais gordas desse grupo, então eles separam esse grupo todo em 6 fatias, tá? Então eles pegam a fatia de baixo, são se divide em 6 a sexta porção mais magra desse grupo, são 800 pessoas, quase 900 pessoas, e eles pegam a fração do meio, então eles não vão comparar pessoas magras com pessoas obesas, vão comparar pessoas magras com pessoas normais, tá? Que são 3 mil e poucas pessoas. E eles vão sequenciar os SNPs, tá? Vão olhar os SNPs todos, as mutações pontuais que essas pessoas têm. Aí aqui nesse gráfico aqui de baixo, são esses dois aqui, deixa eu tirar um pouquinho o zoom. Esse gráfico aqui é chamado de Manhattan Plot, porque ele parece um monte de prédio arranha-céu, tá? O que eles veem aqui? Isso aqui é o p-value, tá? Então é a relevância estatística desse ponto. Quanto mais alto, mais significativo aparece, tá? E cada pontinho desse aqui é um marcador... Eu tô meio lenta para ligar e desligar o microfone. Só um negócio rapidinho. Sim. Não é nem sobre o paper, não. É só militância mesmo. Porque como você dá aula e tal, pessoas normais, não pessoas eutróficas. Que bonito. Que fica parecendo que o gordo não é normal. É justo, tá certo. Pessoas eutróficas. Bonito. Que é a classificação... Linda! É a classificação... Nutricionalmente correta. É isso. Tá bom. Faz sentido. É isso. Tá. Tá, então, na verdade, os controles, né, que você está falando. Que você está falando que são pessoas eutróficas, né? Isso. Tá. Isso. Então, as pessoas magrinhas... Mas eu posso falar com peso normal também. Também, o peso médio. Só porque me chamou a atenção, assim, na tá, fala. Eu já tomei esse tapa. Fica meio... De fato, fica meio gordofóbico, né? E aí, como vai pra aula e tal, só uma observação mesmo. Tá. Então, aí
esse valorzinho aqui no eixo Y, né, tá o p-value. Então, quanto mais alto esse pontinho aqui, mais significativo, enriquecido esse SNP tá nesse grupo. Tá? Então, ele bota um corte nessa linha pontilhada aqui. Então, cada pontinho desse aqui é um SNP identificado, ou seja, uma diferença natural que existe na população humana. Tá? E aí tem alguns pontinhos que aparecem mais significativamente aparecem mais nas pessoas magras, tá? A LK, por exemplo, do cromossomo 2, tá? E aparecem alguns outros genes que ele coloca os nomes aqui, tá? E tem uma galera também que aparece, mas não é estatisticamente significante. Por outro lado, isso aqui ele comparando pessoas magras com pessoas controle, né? Pessoas de peso normal. Aí aqui no B, ele compara pessoas obesas com as pessoas com peso normal, os controles, tá? E aí aparecem alguns outros pontos, tá vendo? Aparecem alguns outros genes. A resolução tá pior, né? Engraçado. Aparecem alguns outros genes aqui, tá? Mas isso aqui não é o que interessa para ele. De novo, não sei se vocês conhecem esse gene aqui, FTO. Já ouviram falar desse gene? Não. O FTO é sempre que aparece gene da obesidade, é FTO que estão falando, assim, na mídia, né? Não, o gene da obesidade, esse foi o primeiro gene da obesidade, porque ele aparece muito fácil quando você faz esse tipo de análise com pessoas obesas. Aparece muito mais FTO. Então é tipo um controle. Se você faz um estudo genômico, wide, né? Geral, comparando pessoas obesas com pessoas controle, e FTO não aparece, teu experimento está errado. Ele é tipo um controle positivo. Tá? Ninguém sabia muito bem o que esse gene fazia, mas agora já se sabe, ele está envolvido com a produção de grelina. Então, pessoas obesas essa mutação nesse gene causa uma maior expressão de grelina, que é um hormônio envolvido com a fome. Então, na verdade, essas pessoas comem mais porque elas naturalmente sentem mais fome, porque tem mais hormônio de fome sendo produzido. Tá? Isso justificaria porque as pessoas comem mais e acabam ficando obesas no longo prazo. Então a novidade seria nesse painel A aqui, esses genes que aparecem aqui em cima, tá? Aí ele segue para a tabela 1, que são aqueles genes que apareceram lá em cima no A, tá? E aí tem as variantes, né? A identificação da variante, qual cromossomo tá, a posição, se é dentro do gene, se é intrônico ou não, o gene mais próximo. Então lembra, isso aqui é um SNP, tá? Isso não quer dizer, bom, quando é dentro do gene fica mais fácil, tá? De você saber quais genes estão próximos, mas que está dentro de um gene especificamente. Mas não necessariamente, às vezes uma mutação dentro de um gene, você tem que lembrar que o genoma é uma fita de DNA contínua, e a classificação, a separação de genes é coisa nossa para a gente entender, mas uma coisa que está num gene pode regular a expressão de um outro gene, tá? Então, às vezes você causa uma mutação que causa um problema numa proteína, mas também muda um promotor de um outro gene. Então eles sempre olham genes mais próximos, tá? Então se você achar um SNP numa posição, não quer dizer que altera só aquele gene. Você pode alterar aquele gene e os genes próximos por modificações em regulação. Então você sempre tem que olhar outros genes também. Então os genes mais próximos, tá? Então o que ele vai olhar é o ALK, que eu falei da quinase da leucemia. Aqui é a frequência alélica, então quantas vezes esse alelo está presente na população, essa mudança presente na população. Então essa mudança é relativamente comum, tá? O alelo, então você tem aqui uma inserção, na verdade, de um T, e aqui você tem, por exemplo, nesse gene aqui era um G, normalmente ele vira um A, coisa e tal. Então essas mudanças. Aqui a chance então de você ter essa mutação e ser magro, tá? Então essa mudança que tem. E o p-value, né? Então a chance estatística. Então, se você ver, o p-value são bem baixos, então de fato esses genes parecem estar envolvidos ou estão mais presentes. Essa mutação está mais presente em pessoas com peso mais baixo, beleza? Certo? Certo. Beleza. Sim. Tá. Então aqui ele vai começar. Senhora. Deixa eu fazer uma pergunta. Você explicou no início o que a leucemia tinha a ver com isso, mas eu meio que não sei. Não sei se eu entendi. Aí perdida. Não, a leucemia, nesse caso a leucemia não tem nada a ver com nada. Nesse paper especificamente. Essa enzima ela é chamada de ALK porque ela é.
cadê o sigla dela? É Anaplastic Lymphoma Kinase. Então, é a quinase de linfoma anaplástico. Não sei se é a tradução correta. É uma quinase que foi descoberta por causa de uma leucemia. Então, ela é a base molecular de uma leucemia. Quando você tem a mutação dessa enzima, na verdade ela é quebrada, ela vira uma proteína quimérica, a parte regulatória dela fica separada da parte ativa. Então ela fica desregulada, ativa o tempo inteiro. Isso causa com que as células se dividam sem controle. Então, se você tem muita dessa enzima, você tem uma leucemia. E aqui no caso eles vão ver que é o contrário. Se você não tem atividade dessa enzima, as pessoas ficam mais magras. É uma função totalmente diferente do conhecido para enzima até agora. Certo? Alissa? Oi, você não me ouviu? Não. Oi? Agora eu tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo ainda? Minha internet morreu de novo, não? Alô? Responde. Pessoas? Alô? Alô? Internet. Voltei. Estão me ouvindo? Alô? 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 Porque essa internet de novo?
Estão me ouvindo agora? Sim. Não. Caraca, maluco. Só matando, cara. A sorte da Vivo é que eu tô de quarentena, porque se eu encontrar alguém da Vivo na rua, ele vai apanhar, independente da culpa dele ou não. Caraca, toda hora, cara. Eu não consigo usar uma semana a internet direto, ela sempre cai em algum momento. Que inferno. Eu falo, não, vamos fazer aula remota, vamos lá. Vai dar certo, sim. A sua é Vivo Fibra? Ah, sei lá, é Vivo do capeta, né? Sei lá, isso. Sei que raio de negócio. Dizem que é muito boa. Ah, ótima. Se for a minha, tá. A minha era da NET. Troquei pela Livecom, sei lá como é que fala. Até agora não me decepcionou. Muito mais barata. Qual que é que você tá usando, Miss? Livecom. Eu tô precisando de internet desse Livecom? Eu quero só uma que não... essa é boa e... Tá. Eu quero só uma que não caia. É o suficiente. Não precisa nem ser rápida. É só ser estável. Não cai. E caraca, maluco. Ela é super estável, eu achei. Tá. Onde é que vocês pararam de me ouvir? Vamos tentar ir rápido pra ver se eu não cai de novo. Acho que quando você terminou de explicar o gene da leucemia, acho que foi a última coisa que eu... Tá bom. Você entendeu, Alessa, então? Entendi. Tá, beleza. Aí, então seguindo aqui na figura 2, eles vão começar então a fazer o teste com a mosca. O único momento que a mosca aparece aqui é super rapidinho. Então aqui ele vai usar então, nesse painel A, ele está mostrando então os SNPs que aparecem mais. Então de novo aqui, de novo o Manhattan Plot, só que com zoom nos SNPs conhecidos da região do gene da ALK, tá? E aí aparece os dois SNPs aqui em cima, tá vendo? Em roxo e vermelho, que são os que têm um valor mais alto, tá? Que estão mais presentes em pessoas mais magras, tá? Então só para mostrar a região que está ali, tem um monte aqui de outros SNPs que não aparecem muito, mas esses dois aqui são super estatisticamente relevantes, tá? Tá, beleza. Então eles tem outros genes, como eu falei, tem outros genes próximos aqui, tá vendo? Que podem estar envolvidos também, ele não sabe muito bem. Aqui, qual a estratégia que ele vai fazer? Eu vou tentar descobrir qual é o gene usando mosca, que fica mais fácil de fazer, tá? Em vez de eu fazer um monte de mutante em camundongo, eu vou fazer mutante em mosca, que é muito mais fácil, vou ver o resultado e depois eu passo para o mamífero, né? Porque a ideia é que a gente queria ter no nosso laboratório no futuro, talvez não muito longe, a gente gostaria de fazer isso também. Então a ideia ele pegou os 5 losses, né, os 5 regiões do genoma mais associadas com a magreza. Ele selecionou 38 genes vizinhos a essas regiões, tá? Desses 38 genes, ele escolheu 24, existiam 24 ortólogos em drosófila, tá? E ele foi fazer RNAi. 11 desses genes eram letais, então a mosca morreu, então ele não conseguiu fazer nada. Os outros ele mediu aqui, então aqui está quantidade de triglicerídeo, tá? Relativa, então quanto mais para baixo, mais magro o bicho ficou. E aqui os genes que fazem que ele fez os genes que sobraram, né? Que ele fez o RNA de interferência. E aí tem alguns genes que tem uma magreza super alta, tá vendo? Esse CG42675, o bicho fica bem mais magro. Esse HTH, por exemplo, também. Esse ADAN STA também o bicho fica magro. E o ALK é o que ele tem. Isso aqui é interessante pra gente talvez olhar esses genes aqui que o bicho fica muito magro, se tem besouro, ou qual é a função desse gene em drosófila, talvez seja interessante a gente olhar no futuro. Então, de fato, quando ele inibe esse gene em drosófila, o bicho fica mais magro também. Então, de fato, tem alguma associação, não é uma coisa espúria, a presença desse SNP e magreza, tá? em organismos diferentes. Beleza? Beleza. Aí aqui ele vai fazer um teste com mosca de novo. Agora ele vai fazer, aqui ele fez RNAi, né, na mosca.
Aqui ele vai fazer de novo RNAi usando o sistema de Gal4AS, usando como a quitina como driver. Então ele vai fazer uma inibição geral desse gene na mosca, tá? Numa dieta normal, então o interessa pra gente aqui é comparar, na verdade, as duas barras cinzas são controle, comparar essas barras cinzas com azul, tá? Então aqui é só com driver, só com AS, cinza escuro só com driver, cinza claro só com AS, e os dois juntos é o azul, que é de fato o experimental. Então numa dieta normal o bicho já fica mais magro, mas se ele estimula a drosófila a ficar obesa com uma dieta rica em açúcar, tá? Tipo que a Laura usa, você também vê o bicho também ficar mais magro. Então ele fica resistente a uma obesidade induzida por dieta, tá? Embora ele fique mais gordinho, se vocês olharem aqui o perfil, tá? Ele sobe de 30 para 40 de triglicerídeo, mas ainda assim ele continua mais magro que os controles, tá? Então, em drosófila, você inibir esse gene faz com que o bicho fique mais magro e resistente à obesidade. Beleza? Beleza. E aí, agora ele vai passar para o camundongo. Então ele faz um camundongo knockout para esse gene, o ALK, e vai olhar o que acontece com o camundongo metabolicamente, tá? Primeira coisa que ele olha é o peso do camundongo. Então, o camundongo é normalmente mais magrinho, tá? É a linha azul sempre. Então ele é mais magrinho do que o controle, tá? Ele não tem diferença de massa magra, isso é importante. Então ele não é mais leve porque ele é menor, ou ele tem menos músculo, tá? A quantidade de massa magra é igual, mas a quantidade de massa gorda é menor. Então ele é menos pesado porque ele está mais magro de fato, ele tem menos gordura. Se você olha os tecidos adiposos brancos, então epididimal e subcutâneo, os dois você tem uma redução da quantidade da massa desse tecido, então ele tem menos tecido adiposo, tá? Se a gente olha dá para enxergar direitinho essa micrografia aqui do D? Vocês estão enxergando bem? Dá, eu tô dando zoom aqui, tá dando pra ver. Tá, eu posso dar zoom aqui também, porque pra mim parece bom, mas pra vocês eu não sei. Então aqui em cima é o tecido epididimal e embaixo o tecido subcutâneo. Se vocês olharem, depois ele vai ver aqui a área, ele vai ver o gráfico aqui na área também, mas dá pra ver pela microscopia que os tecidos, a célula adiposa, os adipócitos são menores quando você tem um knockout, tá? Isso é um indício de que esse tecido adiposo está mais saudável. Quanto menor a célula, você pode ter a mesma quantidade de gordura no tecido adiposo, mas se ele tiver armazenado em células menores, esse tecido costuma ser mais saudável, menos inflamado, mais irrigado de sangue, então ele vai ser uma tendência menor de ter doença metabólica. Então, aparentemente, além de ele ser mais magrinho, as células são menores, então o tecido adiposo deve estar mais saudável. Dá para ver isso claramente na micrografia, mas ele faz um gráfico de área de adipócito. Então a linha azul de novo, vocês verem que a curva sobe antes, tanto no epididimal quanto no subcutâneo. Então esse bicho está mais, a célula é menor, tá? Bom, tudo bem. Então isso pode acontecer porque simplesmente esse gene está envolvido com alimentação. O bicho come menos, logo ele come menos, fica mais magro. Então ele mede o quanto o bicho come e ele não vê diferença, certo? Ele não vê diferença no quanto o bicho está comendo. Então você não tem diferença na quantidade de comida que ele está comendo. Então ele não é mais magro porque ele come menos, tá? Pode ser que ele seja mais magro porque ele faça mais atividade física. Então ele anda mais na caixinha, coisa e tal, ele gasta mais energia e fica mais magro. Também não é o que acontece. Ele mede o quanto ele tem de atividade diária, quanto ele anda em metros. E de novo, tanto no claro quanto no escuro. Lembrando que o camundongo é noturno, então ele anda mais durante a noite, no escuro. Você não tem diferença de atividade. Então ele não está, a princípio, gastando mais energia porque ele está fazendo mais atividade. Porque esse gene deixa ele maluco e ele começa a correr na caixa igual um lunático. Não é isso que está acontecendo. Beleza. Como ele é mais magrinho, eles foram ver o quanto esse camundongo fica mais saudável ou não. Então ele mede a glicemia, ele faz um teste de tolerância à glicose, tá? Igual a gente faz lá no Brownstein. Aqui eu não sei se ele deu para o bicho beber, ele deve ter, ou se ele injetou.
Você injeta no camundongo uma quantidade de glicose e vê o quanto tempo demora para diminuir. Quanto mais rápido diminuir, mais sensível à insulina, ou mais tolerante à glicose aquele camundongo é. Então, se você olhar ele em azul, o camundongo está mais sensível à insulina. Então, ele está menos diabético, ou está mais saudável. Tá? Não quer dizer que o primeiro seja diabético, mas ele responde melhor à glicose. Ele tem uma quantidade maior de adiponectina, que é um hormônio produzido pelo tecido adiposo, que está inversamente correlacionado com a obesidade. Então, quanto mais obeso o camundongo, menos adiponectina ele produz. A adiponectina tem um caráter anti-inflamatório, então significa que o tecido adiposo também está mais saudável. Então, de novo, o camundongo nocaute tem mais adiponectina, então ele está mais saudável, está mais bonito. E depois ele pega esse camundongo, bota esse camundongo em termoneutralidade, bota numa temperatura mais alta, né? Para ele não perder, porque o camundongo normalmente fica numa temperatura um pouco mais baixa no biotério. Isso acaba gastando energia para se manter aquecido naturalmente. Isso não é de sacanagem com o camundongo, mas é porque ele vive os camundongos não vivem naturalmente a 37 graus, eles vivem em ambientes mais frios. Mas se você bota ele em termoneutralidade, ele acaba gastando menos energia para se manter aquecido e logo ele engorda. Então é uma forma de você ver o camundongo engordar. Então o camundongo controle dá uma engordadinha, linha cinza. Se vocês olham o camundongo azul, ele continua magrinho, tá? Ele engorda menos. Tá? Então ele também é resistente a esse tipo de obesidade. Então, em conclusão, esse camundongo tem menos tecido adiposo, está mais magrinho, está mais saudável. Beleza? Beleza. Davi, tive uma ideia aqui. Fala. Eu achei super interessante o fato dele medir se o bicho tá comendo mais ou menos, porque faz sentido, né, de alguma forma. Uhum. Eu pensei que a gente podia tentar fazer isso no meu experimento de dsRNA. Sim. Ao invés de a gente colocar o bicho de volta na farinha, por exemplo, eu faço a injeção de DS e deixo ele na farinha para esperar os 5 dias. A gente podia tentar fazer na hóstia. Será que funciona? Sim, a gente pode medir. É uma ideia. Super dá. A gente podia ver isso. Sim, vamos fazer. Bota na lista de coisas a fazer depois do apocalipse zumbi. Dá pra fazer sim. Eu acho uma medida interessante. Pode ser que o S65 mude o quanto o bicho come, sei lá, por algum motivo. É um resultado interessante de qualquer forma. Né? Sim. Tá. Será que a hóstia é mesmo a melhor forma de medir? Ele consegue comer a hóstia bem? Não sei se é a melhor forma de medir, mas foi a forma que a gente conseguiu fazer. Foi a melhor forma que a gente conseguiu. Porque para você medir na farinha, você tem que conseguir separar o que é farinha e o que é cocô do bicho. Ou o que é casca, por exemplo. Uhum. Então na farinha em si é muito difícil. Então eu vi uns protocolos que você tinha que medir a quantidade de nitrato, nitrito que está no cocô do bicho, para conseguir estimar o quanto de cocô tem, para conseguir saber o quanto de farinha ele comeu. Super complicado. Na hóstia é mais fácil, porque você tira os bichos, limpa com pincel e pesa a hóstia. Então você tira o cocô e tira as cascas. Seria mais fácil, em teoria. Mas a gente tem que ajustar o protocolo. Em teoria, o Rafael tinha conseguido fazer. A gente tem que resgatar o protocolo dele e ver a quantidade de larva que ele colocava, coisa e tal. Mas ele conseguia medir uma diminuição. A gente pode tentar ver depois. Tá bom. Beleza? Show. Beleza. Ok. Aí aqui, ele vai fazer... Aqui era um nocaute geral. Tá? Aqui ele vai fazer nocaute condicional usando o sistema de Krelox, tá? Então ele repete alguns experimentos só para ver se vai acontecer a mesma coisa, tá? Porque o sistema é diferente que ele está usando. Eu vou explicar por que ele está tendo esse sistema. Mas de novo, mesmo com Krelox... Ah, não, desculpa, não é com Krelox aqui não. Krelox é depois. Aqui, lá era com dieta normal. Aqui ele faz com dieta high fat diet. Então dá uma dieta rica em gordura para o camundongo comer. Isso estressa o camundongo. Ele engorda ainda mais, mas o camundongo sem a LK é resistente à obesidade induzida por dieta. Assim como na drosófila ele não engordava, aqui em camundongo ele também não engorda. E aqui ele bota a foto do camundongo para vocês verem a diferença. O primeiro é o camundongo no controle, que está gordão, e o outro está bem mais magrinho. Tá? Então ele está resistente à obesidade.
Aí aqui ele faz um sistema de Krelox, tá? Então ele faz aqui a actina. Então, de novo, ele vai deletar em todas as regiões, mas ele fica com esse sistema para depois fazer deleções específicas em alguns locais. No sistema Krelox, em dieta high fat diet, dieta rica em gordura, você também tem uma resistência à obesidade, tá? Então o bicho fica mais magrinho. Uma outra forma de você estimular a obesidade no bicho é você usar um modelo genético para obesidade, e aqui no caso ele usa o camundongo sem leptina. Então leptina é um hormônio produzido pelo tecido adiposo, proporcional, então quanto mais tecido adiposo você tem, mais leptina você produz, e ele regula o quanto você come. Então, em teoria, quanto mais leptina você tivesse, menos você comeria, então você emagreceria. Quando você emagrece, a leptina diminui, você sente mais fome e você engorda. Então você conseguiria ficar num peso ideal. Pessoas obesas normalmente têm resistência à leptina. Então é como se o hipotálamo, que controla a fome e saciedade, ficasse cega para a leptina. E aí você produz muita leptina. É como se ficasse diabético para a leptina, entre aspas. Então você produz muita leptina, mas o hipotálamo não vê essa leptina e ele continua induzindo o corpo a comer mais. Tá? Então o camundongo sem leptina, ele é super gordo. O nome desse camundongo é obeso, o nome genético dele. Tá? O que ele faz é o seguinte, ele faz uma dupla deleção. Então ele pega o camundongo sem leptina e tira a LK. E se vocês olharem ele em azul de novo, você vê que o camundongo é mais magro. Então se você tira a LK, você corrige ou pelo menos parcialmente, você reduz a obesidade causada pela falta de leptina. Então ela é forte o suficiente para corrigir parcialmente também esse modelo de obesidade. De novo, ele é mais magrinho, né, bem menos pesado. Não é porque ele perde massa magra, tá? A massa magra dele é igual, o que ele perde é massa gorda. Ele tem, sei lá, metade da massa gorda que o camundongo sem leptina tem. Tá? Aqui é uma macrografia do tecido adiposo, epididimal e subcutâneo. De novo, o tecido adiposo é menor, especialmente o epididimal, tá? Então você tem menos tecido adiposo. Ele pesou o tecido adiposo aqui, então o tecido adiposo você tem menos, tá? Aqui não é leptina, tá? Desculpa. Aqui é com Krelox, tá? Ele está repetindo os experimentos só para mostrar que o Krelox de novo não está interferindo no processo dele. De novo, você tem menos tecido epididimal e tecido adiposo cutâneo. As células são menores, de novo, então a célula é menorzinha que é na micrografia e no gráfico. Você tem uma célula menor, adipócito menor, que é mais saudável. Você não tem uma mudança de quantidade de comida que o bicho come, de novo, tá? Mas a eficiência alimentar, que talvez a Fernanda possa explicar até melhor do que a eficiência alimentar, é o quanto você consegue engordar por caloria que você come, não é isso, Fernanda? Isso. Então aqui, na verdade, aqui, o bicho come quanto ele engorda em miligrama por quilocaloria que ele come. Tá? Se ele come a mesma coisa, mas ele é mais magro, logo a eficiência alimentar dele é menor. E é o que ele está medindo aqui. Então o camundongo é magro de ruim. Ele come e não engorda. É basicamente isso. Certo? Certo. É isso aí. A definição de magro de ruim é que tem uma eficiência alimentar menor. Então, se ele come a mesma coisa, mas a eficiência alimentar dele é menor, em algum momento ele está gastando mais energia. Então ele faz calorimetria, tá? Do camundongo, mede quanto o gasto energético, que esse aqui, que é Energy Expenditure, quanto ele gasta de energia por hora. E você vê que o camundongo gasta mais energia. Então aqui é gasto energético por peso, tá? Então conforme aumenta o peso, quanto maior o camundongo, mais energia ele gasta, porque ele é maior, então ele precisa de mais energia para manter aquele corpo. Então é sempre uma linha crescente, tá? Mas se vocês olharem, a linha azul está mais para cima, ou seja, os camundongos, independente do peso, ele sempre gasta mais energia do que o camundongo de peso correspondente no controle, tá? Então o P é significativo. Então ele gasta mais energia. Então de alguma forma, quando você tira esse gene, o camundongo gasta mais energia, tá? Por isso que ele fica mais magro. Beleza? Beleza. Perguntas? Tem algum controle de absorção? Não que eu saiba. Não sei se ele fala em figura suplementar. Aqui no paper não.
se o bicho está absorvendo mais ou menos. Faz super sentido. Pode ser que a eficiência alimentar seja menor porque ele não está absorvendo. Mas como tem essa diferença... Eu já vi uns trabalhos desses de eficiência que as figuras controle, no caso, né? Que vem depois, são justamente essa que está aí e mais a análise das fezes do bicho, para ver se tem mais gordura, principalmente. Já que a gordura é o que mais adiciona energia. Sim. Não... Deve ter suplementar. Talvez tenha no suplementar, ou ele faça, né? Mede a quantidade de lipídio que sai no cocô do camundongo para ver se ele está absorvendo igual. Aí, como ele está vendo essa diferença do quanto o camundongo gasta de energia, ele vai olhar o hipotálamo, que é o que controla o quanto você gasta de energia no cérebro de modo geral. Tá? E aí ele vai olhar primeiro a expressão desse gene no hipotálamo, e depois ele vai fazer um sistema de deleção específico no hipotálamo. Tá? Então aqui tem uma microscopiazinha que mostra a expressão do gene no hipotálamo. Tá? Então ele faz o bicho em jejum e realimentado. Então, quando você realimenta o camundongo e você olha a expressão do gene ALK no hipotálamo, você tem um aumento de cerca de 3 vezes. Tá? Então, esse gene aumenta de expressão quando você come, o que faz sentido porque isso também vai aumentar o seu gasto energético. Então, depois que você come, você tem um aumento do gasto energético porque chegou comida. Tá? Isso é induzido, por exemplo, pela leptina. Então, você tem um aumento da expressão desse gene lá no hipotálamo. Tá? Depois o que ele faz é um monte de correlação de atividade de neurônios envolvidos no hipotálamo. Então tem neurônio que expressa oxitocina, deixa eu ver aqui, ocitocina, vasopressina, hormônio liberador de corticotropina, somatostatina e hormônio liberador de tirotropina. Tá? Então ele vai olhar vários hormônios, vários neurônios que produzem hormônios ou sinalizadores para gasto energético. Tá? E ele vai ver relação disso com diferentes genes. Então ele vê que nesse C aqui, deixa eu ver o que é a separação por um algoritmo que eu não faço ideia do que seja, Uniform Manifold Approximation Projection. Desculpa, mas eu não faço ideia do que isso seja. Mas não vai impedir assim, da gente entender o resto. Depois ele mede desses mesmos neurônios correlações entre a expressão da ALK e de outros genes envolvidos com atividade neuronal. Tá? Então ele olha esse carreador de soluto, glutamato descarboxilase e a própria somatostatina. Então, ver que você tem em alguns pontos de correlação entre a expressão de ALK e desses genes, tá? Neuronais. Mas o que ele faz legal aqui nessa figura é fazer uma deleção específica da ALK no hipotálamo usando uma injeção intracérebro ventricular. Então, o que ele faz? Ele produz um adenovírus mutante carregando GFP ou GFP e a recombinase. Como o camundongo dele tem FLOX, tem a ALK cercado por FLOX, aonde tiver recombinase você vai deletar a ALK. Tá? Então o controle dele é só injetado com GFP, ele injeta GFP para ele saber se funcionou. Então se funcionou, as células vão ficar verdes quando elas forem infectadas pelo vírus. E se tiver CRE, então ele vai deletar a ALK especificamente no hipotálamo, naquela região onde ele injetou e o vírus infectou aquelas células. Tá? Então ele faz uma deleção específica no hipotálamo. Antes ele tinha uma deleção geral no corpo inteiro, agora ele está tirando só no hipotálamo para ver se o principal efeito que ele tem de perda de peso é no hipotálamo. E ele vê que sim. Quando ele retira a ALK especificamente no hipotálamo com a injeção e dá uma high fat diet, o camundongo fica resistente à obesidade. E de novo isso acontece porque você tem uma redução na eficiência alimentar. Então o gasto energético deve estar aumentando. Tá? Ele continua comendo a mesma coisa, mas gasta mais energia. Beleza? Yes. Aí ele vai olhar um pouco agora de metabolismo geral do tecido adiposo. Tá? Primeira coisa que ele olha é
quantificação de norepinefrina no tecido adiposo. A norepinefrina está envolvida com o aumento do gasto energético, da lipólise e da oxidação de ácidos graxos no tecido adiposo branco. Tá? Então, quando ele pega tanto o tecido adiposo epididimal como o subcutâneo, os dois têm uma maior quantidade de norepinefrina no tecido. Tá? Então, isso indica que você tem um aumento, pelo menos um estímulo de atividade lipolítica nesse tecido. Tá? Aqui é camundongo nocaute. Eu estou apontando para a tela com o dedo, mas vocês não vão ver, não adianta nada. No B, ele está pegando humanos. Tá? Então, é tecido adiposo humano de pessoas normais, ou seja, sem a mutação, e de pessoas que têm a mutação que ele identificou antes. E essas pessoas também têm um aumento de norepinefrina no tecido adiposo. Tá? Então, a coisa que ele vê no camundongo, quando ele deleta, ele vê nas pessoas mutantes, né? As pessoas que têm essa mutação. Então, a coisa que ele vê em camundongo se reflete no que ele está vendo em pessoas. Tá? Depois ele faz high fat diet, olha a quantidade de ácido graxo não esterificado. Ele também vê um aumento da quantidade de ácido graxo não esterificado no tecido adiposo. Isso é um indicativo de lipólise. Então quer dizer que esses tecidos estão mais lipolíticos, eles estão quebrando mais triglicerídeo e liberando ácido graxo. Tá? Então você tem mais norepinefrina e mais atividade lipolítica. Com isso ele vai olhar genes do metabolismo de lipídios e genes lipolíticos nesse camundongo. Então a primeira coisa que ele vê é fosforilação de lipase hormônio sensível. Tá? Então a lipase hormônio sensível, quando ela está fosforilada, ela está mais ativa. Então ela vai quebrar mais a gotícula de lipídio. Quando ele olha no tecido cutâneo epididimal, ele vê uma diferençazinha, está um pouquinho mais fosforilado. Mais tecido adiposo subcutâneo, que é muito mais lipolítico, ele vê uma atividade muito maior, uma fosforilação muito maior. Tá? Então, a deleção desse gene induz a atividade, ou pelo menos a fosforilação de lipase hormônio sensível no tecido adiposo branco. Quando ele faz isso com high fat diet, ele vê isso fica mais exacerbado. No tecido adiposo subcutâneo ele vê um aumento, mas ele já via antes, mas agora ele vê um aumento maior no tecido adiposo epididimal. Tá? Então, quando você estressa o camundongo com uma dieta rica em gordura, fica mais fácil de ver esses efeitos. Depois ele vai medir a expressão de alguns genes envolvidos com gasto energético e metabolismo de lipídio, tanto no tecido adiposo epididimal. Tá? Então ele olha PGC1-alfa. PGC1-alfa está envolvido com síntese de mitocôndrias. Tá? É um fator de transcrição que induz beta-oxidação, síntese de mitocôndrias. Acil-CoA-oxidase está envolvido com oxidação de ácidos graxos. CPT1 está envolvido com beta-oxidação. E enzimas envolvidas com a beta-oxidação em si. Tá? Então ele tem um aumento da quantidade, ele vê sempre um aumento quando você tem a deleção da LK. Então você tem um aumento de lipase hormônio, aumento de PGC1-alfa, mais mitocôndria, aumento de acil-CoA-oxidase, CPT1, mais beta-oxidação, e genes de beta-oxidação estão aumentados, pelo menos esse da cadeia longa aqui. Tá? Quando ele faz isso como high fat diet, isso fica ainda mais exacerbado, como ele viu em cima. Então, uma dieta rica em gordura, você tem uma lipólise ainda mais aumentada. Beleza? Alô? Beleza. Tem que responder, gente. Eu não vejo vocês, não sei se a internet caiu. Ou se vocês estão vivos. Não, mas aí é que eu demoro pra ligar o microfone. Eu acho que se você apertar o espaço, ele libera o microfone. Se você segurar o espaço. Ah, tá no celular, então não adianta. Ok. Aí aqui na H, isso aqui era o em cima era com camundongo nocaute geral. Tá? Aqui na H ele volta para aquele camundongo que ele fez a deleção especificamente no hipotálamo. Tá? E aí você vê que tem um aumento. Você tem um aumento, mesmo se você deleta só no hipotálamo, isso se reflete na lipólise lá no tecido adiposo. Então, você não precisa deletar o gene no tecido adiposo para ver o efeito. Se você deletar no hipotálamo, isso é o suficiente para você ver o efeito lipolítico lá. Então você tem um efeito não autônomo. Né? O hipotálamo parece ser o responsável por esse efeito.
nessa regulação de gasto energético. Então você tem um aumento da fosforilação de lipase hormônio sensível no tecido adiposo epididimal e subcutâneo quando você dá uma dieta rica em gordura para o camundongo. Por último, o que ele vê é o CP. O CP está relacionado com termogênese. Tá? Você já mandou o CP, né? Que abre um buraco na membrana da mitocôndria e os prótons entram sem passar pela ATP sintase. Então você tem um desacoplamento entre síntese de ATP e fosforilação oxidativa. Com isso você tem um gasto energético maior, essa energia perdida na forma de calor. E aí o camundongo tem um aumento de UCP, de expressão de UCP no tecido adiposo subcutâneo. Esse aumento não é muito grande, tanto que ele vai e coloca aqui um gráficozinho da densitometria. Esse blot aqui não convence muito, provavelmente o referi pediu para uma densitometria, mas beleza, você tem ali um aumento de cerca de 25% na expressão de UCP. Tá? Isso pode explicar em parte porque o gasto energético está aumentado, ele está mais termogênico. Beleza? Perguntas? Beleza. E é isso. Acabou. E o resto tem 500 milhões de figuras suplementares. O paper tem 5 páginas e 40 páginas de figuras suplementares. Que obviamente eu não vou mostrar pra vocês. Talvez aqui... Ah, aqui tem, Fernanda. Ó, ácido graxo ai, caramba. Sais biliares e... sim, nas fezes. E nas fezes, tá vendo? Na verdade, aqui ele está escrito olhando microbiota. Porque ele está olhando modificações de esteróis. Pra ver se mas também não tem diferença de microbiota, provavelmente. Acho que é isso que ele estava olhando aqui. Mas deve ter aqui na figura suplementar em algum... Olha um monte de coisa. Um monte de coisa que ele faz e não dá resultado. Um monte de mudança que ele faz em outros genes, tá vendo? Com outros direção em outros lugares e não vê diferença. Deleta no fígado, deleta no músculo, deleta no tecido adiposo marrom e não funciona. Quando ele faz no hipotálamo, funciona. Então é uma coisa direcionada do hipotálamo. Sim. Bem bonito esse paper. E aí, muito legal mesmo. E aí eu não sei qual é a conclusão, porque eu não li, mas a conclusão que eu tiro desse trabalho que é um gene novo. Uma coisa que é interessante, que é você deletar um gene, você diminuir a função de um gene, não aumentar a função. Então, se você pensa para farmácia, né, para indústria farmacêutica que seja, ou como um alvo, é muito mais fácil você inibir a expressão de uma enzima do que você aumentar a atividade dessa. Tá? É muito mais fácil você conseguir um inibidor de uma enzima do que um ativador de uma enzima. Então, se você acha um alvo que você precisa aumentar de atividade para ter um efeito, para a indústria farmacêutica não é grande vantagem, porque vai ser muito difícil de conseguir um remédio para que aquilo funcione. Agora, o inibidor dessa enzima é muito mais fácil de conseguir. E existe um inibidor para essa enzima que é um fármaco usado para tratamento de leucemia. Então, provavelmente a pergunta que está sendo feita, quando eu vi a reportagem, a pergunta que é feita é a seguinte: será que se você usar esse fármaco que é um quimioterápico para leucemia, você diminui o peso das pessoas vão emagrecer? Vai aumentar o gasto energético? Isso é uma coisa super interessante de se olhar. Obviamente, tem um monte de efeito colateral. O quimioterápico, porque você não é uma coisa específica para essa quinase. Então, acho que é o Gleevec que é usado nesse caso. O Gleevec ele é um análogo de ATP, então ele inibe várias quinases, inclusive essa. Como essa está muito ativa na leucemia, você inibe ela mais do que as outras, porque ela tem muito mais, e você consegue controlar a leucemia, mas você acaba inibindo outras coisas e você vai ter um efeito colateral. Você não vai provavelmente usar isso como um fármaco para emagrecer as pessoas. Acho que não vai funcionar, ou não seria seguro. Mas agora você pode estudar essa enzima especificamente para tentar um inibidor que seja mais seletivo. E aí você pode ter um inibidor mais seletivo, e aí você aumenta ainda mais o interesse da indústria farmacêutica, porque você tem duas razões para procurar, e duas razões que dão muito dinheiro. Um é tratar leucemia, que é uma área oncológica para a indústria farmacêutica, que é muito lucrativa, e para obesidade. Quem é que não quer uma pílula para emagrecer? Né? Um fármaco de $1 bilhão.
ou de 10 ou de 100 bilhões de dólares. Então tá todo mundo atrás, vai estar todo mundo atrás desse negócio aí. Beleza? Cara, eu tô ficando boa nisso, hein? Eu nem sou farmacêutico, tá fazendo um trabalho de biotecnologia e eu falei isso, que, tipo, a gente tava falando sobre umas propostas lá pro Covid, aí o menino sugeriu um negócio lá, um medicamento, aí ele agia especificamente, tipo, só no vírus. Então aí eu fui e falei sobre isso, sobre ter menos efeitos colaterais, né? Sei lá, não sei explicar direito, mas foi mais ou menos isso. Eu fiquei, caraca. Arrasou, hein? É, eu não sei onde eu aprendi isso não, mas tudo bem. Foi comigo, pô. Contigo. Eu, hein? Tô vencido. Beleza, crianças? Beleza, farmacêutica, o Matheus é muito debochado, cara. Só um pouquinho. Então é isso. Beleza. Beleza? Fernandinha, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso me deu fome. Eu também tô com fome também. Acordei cedo pra caramba. Inácio acordou 5 horas da manhã, não quis dormir de novo. Aí, 8h30 da manhã, ele tava muito quieto, eu cheguei na sala, ele tava todo torto na poltrona, dormindo. Subiu na poltrona e dormiu, todo torto. Muito engraçado. Mas bem, eu tirei até uma foto, depois eu mando pra você, ele todo torto na poltrona. Eu fui pegar ele pra botar ele na cama, ele acordou e tocou o terror de novo. Um cochilo de 2 minutos foi o suficiente pra recarregar a bateria dele. Seu journal de dados é semana que vem, você quer me mostrar? Sim, vou te mandar a apresentação, ainda não terminei de fazer não. Tá, se você quiser a gente marca um tempinho e você me apresenta. Tá. Aí a gente vai discutindo as coisas direto, que acho que é mais produtivo do que... No horário que seria a reunião com a Laura? Vai estar pronto? Vai. Tá, pode ser. Amanhã de manhã. Amanhã não, quinta. Hoje é quarta. É que é amanhã. Vai estar pronto amanhã de manhã. Tá. Pode ser. Então a gente conversa 11 horas. Ok. Beleza, demorou. Deixa eu perguntar um negócio também. Os Pages estão com calendário ou você tá conseguindo pessoas assim meio tipo aleatório na hora? O que isso da farmácia? A conferência bem tá com calendário. Você pode me mandar? Posso. Por favor, eu não recebo coisa da farmácia. Tá, eu te mando. Tá pronto para esse semestre. É só até agora julho, né? Então são poucos. E pro semestre que vem. Semestre, né? Entre aspas. A gente sabe quando é que vai acabar esse semestre, quando é que vai começar o outro. Acho que já tem conferência de agosto até meio de outubro, mais ou menos. O que é que aconteceu? Tinha um monte de gente no início, mas como parou por causa do apocalipse zumbi, essa galera foi toda meio que ficou para trás. Então eu consegui remarcar algumas pessoas, outras não consegui. Aí tive que trocar a conferência, mas aí pro próximo semestre está quase tudo completo. Beleza. A vantagem de fazer pela internet é que a gente pode chamar pessoas de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, né? Então vai ter uma menina, uma professora de Portugal que vai falar em breve. Sim. Beleza? Beleza. Tá bom. Vou te mandar agora o negócio. Alô? Tá. Beleza. Beleza, então. Beijo, crianças. Lavem a mão, usa máscara, comam frutas, use filtro solar. Tchau. Tchau, tchau.